momento de mundo muito interessante. Países desenvolvidos estão começando a se recuperar de toda a crise que aconteceu nos últimos 2 anos e eles estão querendo correr atrás economicamente para movimentar a economia, movimentar a indústria, movimentar as empresas, fazer as coisas virarem. Para fazer as coisas virarem, eles precisam de pessoas. Por outro lado, eles estão com dificuldades de encontrar pessoas extremamente capacitadas para essas funções. Por isso, eles estão fazendo duas grandes ações que beneficiam nós brasileiros, enquanto o Brasil está em queda livre, tanto econômica quanto na saúde, quanto na educação e etc. O Brasil está em queda livre, a gente tem dificuldade. Quantas pessoas aqui trabalham na área que se formaram? Quantas pessoas aqui estão conseguindo conquistar um salário que se orgulham disso? Quantas pessoas aqui estão conseguindo comprar a casa, o carro, tudo que sempre são? É muito complexo. A gente está numa situação brasileira, infelizmente, muito complicada, mas lá fora isso está maneiro. E a gente tem que aproveitar isso, porque existem duas iniciativas de países desenvolvidos que nos atraem. Quais são elas? Primeira, formação de pessoas. Países desenvolvidos, principalmente os de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França não, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, Alemanha, né? E diversos países desenvolvidos, eles estão com um grande investimento em educação. Significa o quê? Você mesmo sendo brasileiro consegue conquistar uma bolsa de 100% num desses países desenvolvidos. Você que é brasileiro consegue conquistar uma bolsa para estudar até mesmo de graça fora. Desde games, desde design, até profissões como medicina, engenharia, administração e qualquer coisa relacionada. Esse é o primeiro motivo que 2022 vai ser o melhor ano para a gente ir para fora. Países desenvolvidos estão com bolsas porque eles querem trazer pessoas capacitadas. Segundo motivo, e o segundo ele é ainda mais interessante, quem me acompanha no Instagram, no TikTok, etc., já está ligado. Países desenvolvidos estão com baixa de pessoas no trabalho, para trabalhar. Por isso eles estão pegando pessoas eles estão importando mão de obra. Dubai está contratando, e não só trazendo brasileiros e pessoas do mundo inteiro, como também dando diversos incentivos fiscais. Exemplo, você já parou para pensar quanto o seu pai ou sua mãe paga de impostos no Brasil? Você já parou para pensar que você que tem mais de 18 anos trabalha, se dedica pra caralho, monta empresa, ou está mesmo empregado dentro de uma empresa, você paga de impostos por ano? Pois é. Lá em Dubai, por exemplo, eles têm uma iniciativa, você vai para Dubai, primeiros 5 anos você não paga impostos. É uma iniciativa que Dubai criou exatamente para ajudar ou incentivar pessoas qualificadas a irem para lá. A Austrália aumentou a lista deles de pessoas que eles estão contratando. O próprio governo australiano está facilitando a entrada de profissionais. Canadá, Estados Unidos e todos os países desenvolvidos do mundo também. Como que eu sei se um país é desenvolvido ou não? Tríplice. Presta atenção nesse conceito sempre que você ficar na reflexão. Tudo que eu ensino aqui vale para mais de 70 países, tá bom? Só que é importante que o que eu quero aqui é potencializar vocês, né, mano? Para que você tenha o poder de decisão, para que você tenha o poder de fazer o que você quiser na sua vida. Então, existem 3 fatores que a gente precisa considerar para entender se um país é promissor para a gente ir ou não. Estou com medo dos animais aqui deste lugar, mas continuaremos. Primeiro deles, como que é o sistema de educação desse país? É maneiro? Da bolsa tem incentivo? Se sim, é interessante. Segunda coisa, que é maneira, como que é feito o desenvolvimento econômico desse país? Como as empresas, elas têm um espaço para se desenvolverem? E terceiro, como que é a política, o governo desse país? É um governo que se preocupa com as pessoas ou é um governo enquanto as pessoas do seu país estão morrendo por causa de uma doença, eles estão se dando aumento de salário, aumento de incentivos, aumento de fundão eleitoral? Quando a gente percebe que essas 3 coisas funcionam, educação, governo e empresas, isso já é topzera. Quando, então outro nível, tá? Quando percebemos que essas 3 coisas, além de funcionarem muito bem, elas ainda têm uma interação entre elas, exemplo, Vale do Silício, de onde veio o Uber, Google, a maioria das empresas do momento. Grandes, fodásticas, inclusive o próprio Instagram. TikTok não veio de lá, YouTube veio. Essas 3 grandes empresas, essa tríplice aqui, saca só. Ó, governo dá incentivo para as empresas, governo dá incentivo para as universidades, portanto as pessoas querem estudar e, portanto, as empresas conseguem contratar e crescer mais rápido. Empresas pagam
para os funcionários estudarem e pagam para as universidades fazerem pesquisa, ao mesmo tempo em que eles têm uma boa parceria com o governo, pagam bons impostos e aí conseguem voltar. Além disso, ó, universidades não preparam a galera só com a teoria, preparam para trabalharem e empreenderem, ensinam a prática da vida real, além de ter quando você consegue fazer tudo isso, aí você tem um país, você consegue avaliar se o país é interessante ou não para você. Quando a gente fala de planejamento para ir para fora, quero decidir se o país é bom ou não, é assim que você decide, é assim que eu decido, é assim que eu faço com os meus alunos. Continuando, existem 4 maneiras de a gente ir para fora, e essas 4 maneiras elas são muito interessantes e é importante que você anote, e isso daqui é uma introdução para o que a gente vai falar nos próximos dias. Maneira número 1, com bolsa de estudos. Para quem pode, bolsa de estudos pode ajudar, para qualquer pessoa que quer estudar fora de graça, ponto. Quer estudar fora de graça, bolsa de estudos. Tem 17 anos, tem 14 anos, você pode fazer um curso de verão, um curso em Harvard, por exemplo. Você tem ali, já está no ensino médio, você pode fazer seu ensino médio fora com bolsa de estudos, por exemplo. Você está na faculdade, você pode fazer sua faculdade fora, você pode fazer seu mestrado fora, seu doutorado fora, seu pós-doutorado fora, sua especialização fora, seu tecnólogo fora, seu curso técnico fora, e etc. Tudo isso tem bolsa de estudos para você estudar fora de graça. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira, você pode ir para fora trabalhar, e daí você vai ganhar um salário, com esse salário você vai se manter. O que eu recomendo? 2 caminhos, anota aí, falei que ia ser denso só para quem está prestando atenção. Quais são esses 2 caminhos? Caminho número 1, não tenho experiência, vai estagiar. Para quem tem mais de 18 anos, estágio é como você consegue uma oportunidade, uma experiência e uma oportunidade de trabalho e ainda ganha para isso. Já tenho experiência, sou formado e ainda já trabalhei há alguns anos, mas se aplica para algum visto de trabalho ou alguma coisa nessa linha. Terceira maneira é quando você vai para programas que são de fato, já gratuitos, que já incluem ou que você não precisa pagar nada para participar. Existem diversos. Quarto tipo de programa são os programas que não tem bolsa, não são pagos, não são gratuitos, mas eles são tão baratos que compensa. Exemplo, quem sabe aqui qual é a melhor universidade de toda a Europa? Existem 2 que empatam, Oxford e Cambridge. Ambas têm programas de mestrado, de doutorado, vou até simplificar, especialização depois da faculdade, que você paga ali em torno de 50 euros por mês. 50 euros por mês para você fazer uma especialização na melhor universidade da Europa. Quanto custa um mestrado no Brasil? R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Não é de graça, não tem bolsa e você não vai ganhar para isso. Mas como é extremamente barato, inclusive mais barato que no próprio Brasil, e é a melhor universidade da Europa, acaba compensando.